Bem, essas agências americanas de cálculo de risco resolveram baixar o cacete na Europa. As razões, esse filme aqui pode mostrar muito melhor do que qualquer texto. Ele é fantástico e merece ser visto com muito cuidado. A verdade é que no Brasil nós temos as nossas próprias agências, vamos falar assim, de risco, de danos que os economistas conseguem criar, e os políticos. Lá no passado, principalmente, ou com a Copa do Mundo, vamos falar assim, 14 cidades foram escolhidas para a Copa do Mundo. 14 ou 10 regiões metropolitanas. A maior parte delas é usada para cálculo dos índices de inflação. Ano passado, a legislação relativa a aluguéis mudou, virou alguma coisa de draconiana, violentíssima em relação ao locatário, ao locador. Locatário não. Então, assim os juros ficam altos e nós podemos viver, quem tem dinheiro, emprestando dinheiro. A agiotagem no Brasil foi formalizada. Da garoto, meu pai dizia que 3% ao mês é um limite de agiota. Acima disso era agiotagem pura. Hoje até para empréstimo sem risco aí, a gente acaba pagando isso porque é spread, seguro, sei lá o quê, vão inventando um montão de coisa e o tomador de dinheiro toma. Mas, daquelas 14 cidades, a gente sabe que agora tudo acontece de modo a se faça o que a FIFA mandou. E assim nós estamos vendo as cidades serem violentadas, sem planejamento adequado, e tudo sendo feito no joelho, de uma forma, na maioria das vezes, irresponsável. Isso é assustador, isso é Brasil. Então, está na hora de vermos com mais cuidado o que isso tudo significa. Até porque, de todos esses índices, um dos piores é o que reajusta a aposentadoria. Para mim é o pior. Afinal, estou aposentado. E quantos brasileiros estão? E aí nós vemos essas agências reguladoras servindo corporações. A gente vê uma falta de lógica incrível no Brasil. A esperança é que agora, o novo governo, de forma gradativa, a nossa presidente trate de desmontar esse xadrez que foi construído contra o povo brasileiro. Dilma Rousseff tem uma história de luta, certo ou errado, não sei, depende do ponto de vista ideológico de cada um, mas de luta a favor do povo brasileiro. E agora, como presidente, a nossa esperança é que ela tenha poder, força
para desbastar essa pedra bruta em que o Brasil se colocou. Ainda é. Há muito a ser feito. Há muito mesmo. A gente vê os privilégios de algumas castas profissionais, quando a gente vê resultados absurdos, pedágios, tarifas, regulamentações. A gente vê uma lei 866 de 93 que permite que se solte um edital e um mês depois sejam abertas as propostas. A gente sabe que o Brasil está feito para que muita coisa ruim seja legalizada. O Brasil precisa mudar, sem perder liberdade, sem perder o ambiente democrático, que agora é infinitamente mais fácil. Graças à internet, nós poderíamos estar mês a mês votando em referendos, em projetos de lei. TRE está cada vez mais modernizado, equipado, em condições de dar uma resposta quase instantânea ao que for colocado em consulta popular. Isso não é usado. Infelizmente não é usado. Muito ruim isso. Talvez o governo não acredite no povo. E aí prefere se arriscar apenas de 4 em 4 anos. Mas nós devemos viabilizar um processo de consulta popular permanente e usar as TVs educativas, etc., para serem de fato educativas, para ensinar ao povo o que é Constituição, Constituinte, lei, decreto, agência reguladora, norma, atribuições, concessões, poder concedente. Nós deveríamos ter canais permanentes, dando aula de cidadania, explicando os direitos e deveres de cada cidadão. Nós vimos, por exemplo, esse livro, que nos impressionou. Foi escrito há 2.400 anos atrás, e Aristóteles já se preocupava em desenvolver um código de ética que ele deu a Nicômaco, ou dedicou a Nicômaco, sobre a participação política de cada um. Então, o que nós temos que entender, e a história da humanidade ensina, esse livro aqui é bem simplório, mas tem a vantagem de que cronologicamente mostra uma série de coisas importantes que o Brasil precisa mudar, evoluir. Nós sentimos uma decadência, vamos dizer assim, política muito grande. Se nós compararmos a juventude da década de 60 com a atual. Mas a juventude é produto dos pais, nós somos pais ruins, talvez. A minha geração educou mal. Nós tivemos medo. Nós vivemos sob um regime militar e até dentro de casa tínhamos, talvez, medo de falar de política. E o resultado está aí. Agora, compete a nós, por escrito, falando, usando YouTube, blog, internet, associações, ONGs, o que for, colocar em discussão o futuro do Brasil, que não será de uma selva amazônica, uma selva tropical a serviço das grandes potências. O Brasil pode e deve ser
uma grande potência econômica e política. E para isso tem que procurar seus próprios caminhos, respeitando os direitos universais do ser humano, mas não sendo ingênuo para valorizar o que não merece tanta importância. Aliás, esse livro aqui, muito barato, escrito por Nietzsche, Humano, Demasiado Humano, deveria ser lido quem não é criança, não é livro para criança, mas para quem tem alguma base para pensar, principalmente o jovem e o adulto. Porque em cima dos aforismos que ele coloca, são 600 e poucos aforismos, são temas para debate, são questões que nós precisamos discutir para podermos evitar coisas como vimos acontecer, que está levando o mundo a uma crise, a um efeito dominó impressionante. Um efeito dominó que talvez alguns malucos consigam extrair, provocando guerras e conflitos que a gente achava que não se repetiriam. No entanto, a gente olha o noticiário e fica assustado com o que veio. Está na hora, portanto, mas já é tarde até, talvez, para retomarmos uma série de discussões com mais profundidade. Economia, que não é exatamente uma ciência, mas um conjunto de ciências. Filosofia, sociologia, história, tudo isso é importante, assim como a própria engenharia, quando a gente fala em enfrentar os rigores da natureza. Então, gente, vamos pensar, conversar e discutir. Quem sabe, ou por sorte ou milagre, a gente evite o pior.